Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula que nós iremos abordar então agora uma porção um pouco mais avançada então do nervo trigêmeo, ok? Então nós vamos observar agora o primeiro ramo do nervo trigêmeo, né? Aquele ramo mais superior que nós temos ali do nervo trigêmeo. Então esse ramo mais superior corresponde ao nervo oftálmico, ok? Deixa eu colocar aqui a imagem para que a gente consiga acompanhar isso daqui com ela aqui. Facilita para a gente poder estar acompanhando, ok? Então aqui nós temos o gânglio semilunar, né? E que ele vai formar aqui as três ramificações, ok? Nós estaremos falando nessa videoaula sobre esse nervo oftálmico, tá? Então o nervo oftálmico, como dito na videoaula anterior, ele vai estar passando por essa região aqui de fissura orbital superior, e quando ele vai passar por essa fissura orbital superior, ele vai sofrer as ramificações, formando aqui novos nervos, tá? Então nós temos uma ramificação aqui um pouco mais superior, chamado de nervo frontal, que ele vai seguir nessa região aqui da parte superior de órbita, tá? Então essa porção superior de órbita, quando ele estiver passando nessa parte superior de órbita, ele vai sofrer uma ramificação, formando aqui então o nervo supraorbital, tá? E a continuidade dele vai estar aqui dando origem ao nervo supratroclear. Tá? Então o nervo supraorbital ele vai ficar logo acima da órbita, né? dessa região aqui do olho, tá? E esse nervo supratroclear ele vai para essa região aqui central dessa região aqui da fronte. Tá? E ele vai fazer toda essa parte daqui da inervação do couro cabeludo, tá? Então a maior parte da inervação do couro cabeludo então é realizado pelo ramo frontal, então pelas suas ramificações que nós temos aqui, que é o ramo supratroclear e supraorbital. Tá? Então isso daqui é o primeiro ramo primeira ramificação que nós temos do próprio ramo oftálmico, tá? A segunda ramificação que nós temos aqui do ramo oftálmico, olha só. Então aqui está o ramo oftálmico, tá? Ele vai ter uma nova ramificação aqui formando o ramo lacrimal, tá? O ramo lacrimal ele vai em direção à glândula lacrimal, tá? E ele vai estar fazendo toda a parte de inervação simpática e parasimpática dessa glândula, ok? E nós temos uma última ramificação aqui, que é a ramificação que é o nervo, formando então o nervo nasociliar, tá? O nervo nasociliar, o próprio nome já fala, né? Naso de nasal, ciliar, porque ele vai seguir aqui em direção a essa parte ciliar, tá? Então a parte nasal que nós temos aqui, tá? Então ele vai estar fazendo um processo de captação de informações sensitivas de uma parte ali da cavidade nasal, tá? E essa ramificação que nós temos dela, né, ele vai formar então essa parte dessa inervação, chamada de nervo infratroclear, tá? Que ele vai soltar aqui ramificações aqui, formando o nervo etimoidal posterior, formando um nervo etimoidal anterior, tá? E ele vai se direcionar nessa parte interna e superior aqui de órbita, tá? E ele vai fazer a ramificação, a inervação, então, dessa região aqui de raiz do nariz, ok? Então, ela vai captar tanta parte de informação dessa região aqui de cavidade nasal, ele vai soltar ramificações etimoidais, né, posterior e anterior, e ele vai sair aqui por essa região interna de órbita para estar inervando essa região aqui de raiz de nariz, ok? E nós temos dentro dessas ramificações, então, aqui formando o nervo oftálmico, beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido então sobre esse nervo oftálmico, tá? Bons estudos, valeu, até a próxima.